Ragadirogan satatanushaktan asheshakaya prasurtana sheshan Autsukya moharatidan jaghana Yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 3, o capítulo de Rutucharya Dhyayam, as rotinas sazonais. E hoje a gente vai ler a segunda metade do shloka número 28 e o shloka número 29. Vai ser um vídeo talvez um pouquinho mais curto do que o normal, porque esse shloka é bem papum, é bem direto ao ponto, e a quantidade deles também é um pouco menor do que a gente estava acostumado. De repente vou dar uma semaninha de recuperação para vocês aí de férias, né? Quando a gente treina, né, a atividade de alta performance, você faz algumas semanas mais puxadas, e depois faz uma semana mais suave, né? Então hoje vai ser a semana para vocês recuperarem, digamos assim. Os shlokas número 28 e 29, então, eles dizem o seguinte: Sushita toya siktango lihyat saktun sasharkaran madhyam napeyam peyam va swalpam subahuvari va anyata shosha shaitilya dahamohan karoti tata. Então, no shloka de hoje, ele continua dando algumas orientações importantes sobre Grishma Rutucharya, então sobre as rotinas sazonais que a gente deveria adotar no verão, especificamente. E aí ele começa dizendo, Sushita toya siktango. Sushita toya. Toya significa água, sushita significa fresco, né? Frio. Sikta anga. Sikta significa botar em cima, né? Então despejar em cima, molhar, né, também. Anga, os seus membros do corpo, né? O corpo. Então, você deveria se banhar, né? Refrescar o corpo com água fria, com água fresca. Isso aqui é uma exceção, digamos assim, porque a recomendação geral é que você tome banho só com água morna, né? Com água quente. E aí ele aqui está dizendo, no verão, porque está tão quente, você pode refrescar o corpo com água fresca. Você não precisa só tomar banho de água quente. Lembrando que essa recomendação é para, geralmente, pessoas saudáveis. Então, se você está com alguma doença, está passando por algum tratamento, é bem possível que mesmo no verão a gente dê banho de água morna em você. Não tem como negociar. E aí ele continua. Lihyat saktun sasharkaran. Então, lihyat, o verbo significa lamber, né? Então, você vai lamber alguma coisa. Saktun. Saktun é um preparado de cevada, né? Você pega a cevada, você frita ela primeiro e aí depois você amassa ela para ela virar pó. Então é como se fosse uma farinha, né, de cevada misturada com sasharkaran, misturada com açúcar. Então você vai fazer tipo um doce de cevada com açúcar e aí você pode tomar esse doce de cevada com açúcar. Então esse docinho aí, ele tá ligado com o que a gente viu na semana passada, né? Que você deveria consumir alimentos doces, alimentos gordurosos, digamos assim, nessa época do verão. Continuando, Madhyam na peyam, peyam va, swalpam bahuvari va. Então, Madhyam na peyam. Você não deveria peyam, deveria beber, não deveria, Madhyam, substâncias intoxicantes. O álcool, de forma geral, é absolutamente contraindicado no verão. Por quê? Porque o álcool, não só a gente viu no shloka passado, que você deveria evitar substâncias que são amla, e todos os alcoólicos são substâncias de predominância de amla rasa, como ele resseca o corpo. Vocês sabem disso, né? Você bebe lá um monte de cerveja, você vai mais ao banheiro, né? Ela estimula a diurese, então ela resseca o corpo. O vinho é a mesma coisa. Então, Madhyam na peyam, você não deveria beber nenhuma substância alcoólica intoxicante no verão. Peyam va, se você tiver que beber, então, por exemplo, existem muitas terapias que é recomendado, a gente usa a savaristam, né, que são dois tipos de substâncias alcoólicas. Então, se você precisar beber alguma bebida alcoólica, swalpam, você vai beber bem pouquinho, Subahu vari va. E ainda assim vari água bahu. Subbahu, com muita água. Então, se você tiver que beber alguma bebida alcoólica no verão, você tem que misturar bastante água, você tem que diluir bastante o álcool dessa bebida. A gente precisa fazer isso em algumas modalidades terapêuticas, né? Administrar substâncias alcoólicas. Se você tem que beber isso no verão, você tem que diluir ela em muita água para não correr o risco de ressecar e prejudicar a saúde do corpo, principalmente agravando Vata Dosha. Espero que isso tenha ficado bastante claro para vocês, tá? Então,
Eu sei, você tá naquele verão, todo mundo diz que quer tomar o quê, né? Uma cerveja gelada. E aí você vem aqui e o Samhita tá dizendo, não faça isso que isso vai fazer muito mal pro seu corpo, de forma geral. Desculpa, gente, eu sou só um mensageiro, não batam no mensageiro. E aí ele continua e ele ainda te ameaça. Anyatha significa do contrário, quer dizer, se você não seguir essas regras aqui, Anyatha, Shosha, Shaitilya, Daha, Moham, Karoti tata. Então vai acontecer, Karoti, um monte de coisa ruim contigo aí. Ele dá uma ameaçada porque ele sabe que a galera é chegada no álcool. Lá no Samhita, já antigamente, 2.000 anos, 4.000 anos atrás, as pessoas já gostavam de tomar uma birita. Então ele precisa ameaçar, por isso que ele faz um meio esloquinha só de ameaça, né? Anyatha, Shosha, então você vai sofrer de secura, né? Tem alguns samhitas, algumas edições dos samhitas que tem escrito Shopha, né? E a palavra Shopha também é um problema, né? Também é um sintoma que significa edema, né? O crescimento de tumores, por exemplo, inchaços é Shopha. Na versão que eu sigo, que a minha tradição segue, a gente usa a palavra Shosha. E isso é muito mais alinhado com a lógica de agravamento de Vata Dosha. Mas se vocês tiverem uma edição que diz Shopha e vocês preferirem seguir, tudo bem também. Eu não tenho como dizer que uma versão é mais certa ou menos certa do que a outra. A linhagem que eu sigo lê Shosha. Shaitilya. Shaitilya é quando todo o seu corpo fica meio mole, meio fraco. Vocês sabem como é, né? Você enche a cara, você acorda no dia seguinte, o corpo tá todo ruim, ele não tá funcionando direito. Isso é a sensação de Shaitilya. Daha é uma sensação de queimação, não é à toa que você tem que tomar lá um engove antes, um engove depois, né? Porque senão vai dar Daha e vai dar, mesmo tomando quantos engoves você quiser. E morra. Morra é até a perda de consciência. Tá tão quente, você já tá naturalmente com vata agravado, você já tá naturalmente desidratado. Você consome uma bebida alcoólica, ela vai agravar o vata mais ainda. Então, no verão, via de regra, as pessoas ficam bêbadas mais rápido do que elas ficariam em outras estações. Então a gente tem 3 fases do alcoolismo que a gente vai ler algum dia quando a gente chegar no capítulo de alcoolismo, né? E vocês vão ver que no verão a gente pula a primeira e a segunda etapa muitas vezes, vai direto para a terceira, ou direto para a segunda e para a terceira, que é quando a pessoa fica intoxicada, quando é o famoso desagradável, né? Quando a pessoa fica desagradável, começa a se sentir mal e passar mal, e ela vai para a terceira fase, que é o morra, é a perda da consciência total, né? Perda da memória e perda da consciência. Então, nos slokas de hoje, a gente viu os perigos associados com o consumo de bebidas alcoólicas no verão, a secura que isso pode gerar no corpo, a perda de força, a queimação e até a perda de consciência e a perda de memória. E a gente viu que você deveria banhar o seu corpo, né, com água fresca, com água fria, e consumir aí um doce de cevada específico, que existem outros doces que você também poderia consumir, que tem essas características de ser doce, ser oleoso, ser leve para digestão, que facilitam e que apaziguam Vata Dosha, que é a nossa grande preocupação ao longo da estação Grishma, ao longo do verão. Espero que esse shloka tenha ficado claro, então vamos para o nosso minutinho de sânscrito. No nosso minutinho de sânscrito de hoje, eu quero ver o verbo lihyat com vocês. O verbo lihyat é um verbo interessante porque ele tem aí uma junção de consoante com semivogal que a gente não tinha visto ainda. E ele é composto pelos seguintes... Acabou a luz, gente. Ah, voltou. Beleza. E ele é composto por um L Holland, por um I curto, por um H Holland, por um Y Holland, por um A curto e por um T Holland. Lihyat. Lihyat. Literalmente significa lamber. Eu botei ele aí para vocês porque é muito importante vocês conhecerem esse verbo como um vocabulário novo interessante e também para vocês verem a junção de H e Y. A semivogal H, ela se junta de formas bastante interessantes. Então, se você juntar um H com o R, você vai ver como o R ele entra dentro do H. Se você juntar o H com o R, você vai ver como ele vira um traço dentro do R. Então, se você juntar o R com o N ou com o M, você pode ver aí do lado como é que ele se junta com essas consoantes de forma integrada, até interessante, até bonita, até bem estético, né? Então eu queria mostrar isso aqui para vocês não olharem esse troço, de repente, algum dia estranharem, né? Então fica aí o nosso minutinho de sânscrito de hoje. Espero que esse shloka tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ou traz para o nosso grupo de estudos dos Samhitas, que acontece todos os meses, ao vivo e aberto ao público no canal do Vida Veda no YouTube. Gente, já tô suando aqui.
Tá muito quente. Quem manda usar preto nesse calor, né? Não esquece de dar aquela curtida no vídeo, deixe seu comentário aí, nem que seja um alô, né? Eu adoro ver os comentários de vocês, isso ajuda a promover o canal, inclusive no YouTube. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima quarta.